para falar conosco. Nós vamos para 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Eu peço que os irmãos abram a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 7. Deus tem ministrado sobre isso nesses últimos dias no meu coração. Como anda a igreja do Senhor, que a igreja do Senhor tem valorizado. O que nós temos buscado como povo santo, como nação do Senhor. E aqui em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7, diz assim: aleluia! Nós temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eu queria pedir para que vocês repetissem esse texto, para que a igreja do Senhor falasse agora, abrisse a boca e falasse e repetisse esse texto comigo, amém? Vocês conseguiram abrir a Bíblia? Então vamos lá. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vamos guardar esse texto no nosso coração. Vamos guardar ele e repetir ele em todo o tempo. Nós temos, porém, um tesouro. O apóstolo Paulo está dizendo: temos, porém, um tesouro. O que eu achei interessante é que ele não diz assim: eu tenho um tesouro. Ele fala: nós temos esse tesouro. Ele está falando aqui, amada igreja, nós temos esse tesouro. Sabe, ele está falando desse evangelho, desse poder, desse espírito que foi derramado a nós como igreja. E nós temos que valorizar esse poder, esse tesouro que foi entregue para nós. E eu pergunto, que eu andei refletindo: hoje nós temos valorizado o pregador ou a pregação? Hoje nós temos valorizado aos nossos olhos o que é palpável, o que é da terra ou o que é do céu? Nós temos andado, nós temos buscado, procurando o quê? Pessoas ou o poder que vem de Deus? Nós temos buscado estar em lugares que tem pessoas que nós admiramos ou pessoas que carregam a luz e o poder do Espírito de Deus? Porque Paulo, ele diz assim: nós temos um tesouro, nós temos esse poder em vaso de barro, para que a excelência seja dele e não nossa, para que a autoridade seja dele, a glória seja dele e não nossa. Nós carregamos esse tesouro inestimável para que a glória seja colocada nele e não em mim. O apóstolo Paulo, ele está trazendo essa ideia de que nós temos esse tesouro. Lá em Timóteo ele fala: porque Deus nos deu um espírito de poder. Então nós carregamos esse poder, nós carregamos esse tesouro, nós carregamos essa mensagem. E hoje, quando eu entrei, que eu vi o irmão aqui, eu muito me alegrei. Por quê? Porque nós estamos vendo alguém que quer estar disponível, que sabe o que carrega e o que entrega. Não é somente o que é famoso, mas o irmão também carrega. Não é somente aquele que está na internet ou nas redes sociais, que sabe pregar, que sabe tocar. Não, mas o James que está aqui tocando, carrega esse tesouro. E eu muito me alegrei, eu muito me emocionei quando eu vi ele aqui. O Senhor me confirmou que nós carregamos esse poder, essa autoridade, esse tesouro, que não é só eu, mas o irmão James que está aqui também carrega. Quando Paulo ele diz: nós temos esse tesouro em vaso de barro, nós temos um poder nesse vaso de barro, nesse vaso simples, nesse vaso que é de baixo custo, esse vaso que é fácil de encontrar, que é usado diariamente, esse vaso que é comum, carrega um tesouro precioso. Paulo ele faz essa comparação porque na Judeia era utilizado
gente vai e os arqueólogos vão buscar, o que eles mais acham são os cacos de vaso de barro. Porque se era usado bastante, era muito comum usar os vasos. Então, quando Paulo, eu acredito que ele olha para um vaso, ele diz assim: olha, está vendo esse vaso comum, esse vaso que é usado no dia a dia, ele carrega um tesouro precioso. E nós, como igreja, nós temos que reconhecer que nós carregamos esse tesouro, que a Sâmia carrega esse tesouro, mas que a irmã também carrega esse tesouro. Que nós somos vasos, nós somos iguais. Nós somos barros que estamos na mão do oleiro, que carregamos um grande tesouro. Esse tesouro do dia a dia. Então, na Judéia era utilizado esse vaso. Vaso para carregar água, vaso para carregar azeite, vaso para carregar o vinho. Os grãos eram guardados dentro dos vasos de barro, lâmpadas, documentos e tesouros. Dracmas eram guardados dentro desses vasos de barro. Então era comum se encontrar esses vasos de barro diariamente. Os manuscritos do Mar Morto, que são os manuscritos bíblicos, as cópias, as réplicas mais valiosas que foram encontradas até hoje, estavam dentro dos vasos de barro, escondidas na caverna do deserto da Judéia. Os beduínos que estavam ali, aqueles que vagam no deserto trabalhando, levando e trazendo mercadoria, eles encontraram esses tesouros dentro das cavernas em vasos de barro. Os manuscritos bíblicos, que eles pensavam que estavam perdidos, estavam ali dentro dos vasos de barro. Tesouros preciosos foram encontrados em 1947, nas cavernas de Purã, no deserto ali do Mar Morto. O beduíno brincando, eles eram pastores, eles estavam brincando, as crianças ali atirando pedra para pegar as ovelhas, entraram na caverna e encontraram ali aqueles vasos cheios da palavra, cheios de tesouro. Então, quando Paulo ele faz essa comparação, ele diz: olha, igreja de Corinto, vocês precisam reconhecer que esse tesouro está no vaso de barro. Eu sou um vaso de barro. Então Paulo se colocava como um vaso de barro que carregava um grande tesouro. O foco de Paulo estava no tesouro e não nele. O foco de Paulo estava na pregação do Evangelho, no poder de Deus e não nele. Então ele chama a igreja de Corinto e diz assim: olha, o poder de Deus está em nós. É o poder de Deus, não sou eu, é o poder de Deus. Então Paulo exalta esse poder. E nós, como igreja, temos que exaltar o poder de Deus na vida do crente. Nós, como igreja, temos que exaltar o poder do Evangelho, o poder da palavra, o Espírito Santo que está em nós, não as pessoas que carregam, mas o poder que é de Deus. Então nós, como igreja, hoje o foco tem que ser o conteúdo e não o vaso. Mas o que o povo está fazendo? O povo está elevando o vaso. O povo está escolhendo os vasos que vão ouvir. O povo está escolhendo os vasos que vão cantar. O povo está olhando quem prega bem e quem não prega bem. Quem é eloquente, quem não é. Quem se veste bem e quem não se veste. Verdade. Quem tem uma postura e quem não tem. O povo não está entendendo que o poder é de Deus, o poder do Espírito, não é do vaso. Não é o vaso. O poder é do Senhor. Então qualquer um que se colocar e disser assim: Senhor, eis-me aqui, o poder de Deus flui. Não é porque eu sou o melhor ou o maior, o poder de Deus. Então nessa manhã eu vim aqui, igreja, repetir: o poder de Deus. O poder de Deus. Não é poder meu, não é nosso, o poder de Deus. Precisamos nos colocar nas mãos de Deus. Precisamos dizer: nós estamos aqui. Senhor, eu estou aqui. Senhor, me enche desse poder. Senhor, eu quero transbordar desse poder. Senhor, eu estou disponível para carregar esse poder. Senhor, eu quero me esvaziar
do teu poder. Derramar esse poder por onde eu for. Que o poder de Deus esteja comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós precisamos nos esvaziar e depender da graça. Paulo, ele diz para Coríntios, ele diz assim, olha, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na minha fraqueza. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque o poder é de Deus. O vaso, ele pode estar rachado. O vaso, ele pode estar torto. O vaso, ele pode estar ali, cambaleando. Eu estou aqui. Mas o poder é de Deus. Até o vaso é de Deus. Até o vaso está na mão do oleiro. Até o vaso tem que se dispor. Porque tudo pertence a Ele. Então Paulo, ele diz assim, olha, eu me mostro fraco, sim. Porque quando eu estou fraco é que eu sou forte. Por quê? Porque a minha fraqueza aperfeiçoa o poder de Deus que está em mim. Por isso que eu sou fraco, sim. Porque eu sou um vaso de barro. Eu sou fraco. Porque quando eu estou forte, eu estou fraco. Porque quando eu me faço forte, o poder de Deus não está em mim. Então quando eu estou fraco, o poder de Deus me fortalece e me faz forte. Por isso que Paulo diz, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. É por isso que eu venho pregar na minha fraqueza. É por isso que ele disse, Deus disse, Gideão, vai na tua força. Eu estou contigo. Porque quando eu me faço de forte e digo, não preciso, Deus não vai, Deus não está, Deus não faz. Porque você não está dando lugar ao poder de Deus soberano. Dê lugar, irmão, ao poder de Deus na tua vida. Se faça fraco, para que a força do Senhor possa se sobressair através de ti. Diga, Senhor, eu sou fraco. Senhor, eu sou um vaso de barro. Mas, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim. Eu estou disponível para ti. Então, o povo de Corinto, os crentes de Corinto, eles queriam pregadores brilhantes. Eles queriam super apóstolos, que eram ricos, que sabiam falar com eloquência, que tinham vestimentas, que cobravam para pregar. Os superapóstolos que chegaram lá, porque na cultura grega eles cobravam para falar. E lá começaram a chegar pregadores, que se diziam apóstolos, judeus, que cobravam para pregar, que se vestiam bem, que eram ricos, que chegavam com aquela capa de autoridade. Porque era visível que eles eram muito bem ali vestidos. E eles eram muito bem cultos. E Paulo não. Paulo era humilde, construtor de tenda. Paulo vivia açoitado, vivia correndo, acorrentado. Vivia também muitas vezes com fome. Paulo muitas vezes não tinha muito o que vestir. E ele tenta mostrar aqui aos coríntios que o poder não está na pessoa, que não é o que eu visto, mas o poder está em mim. Então ele chega a dizer, olha, nesse meio de cultura da vaidade do povo grego, o que vale não é isso. Sabe, não é a vaidade, não é o elitismo, não é o status, nós não buscamos isso. A igreja do Senhor, ela busca sim o Espírito, a verdadeira essência do Evangelho. Ela busca sim o poder de Deus. E hoje, minhas amadas, muitas igrejas estão pregando isso. Se o povo de Deus não for próspero, não tem o poder de Deus, não tem o Espírito. Se o povo de Deus não tiver umas vestimentas ou maquiagem, não tem o Espírito. Certa vez eu terminei de pregar. Eu saí, uma irmã veio até a mim e disse assim, irmã, tu pode até falar bem, falou desse jeito para mim, mas tu não tem autoridade não.
Porque com essa obesidade, com esse peso que tu tá, não adianta nem tu pregar. Misericórdia. Você não tem autoridade, não. Aí eu aprendi dentro do meu coração. Caminhei, entreguei ao Senhor. Mas olha a visão que ela tem. Que eu seja uma Barbie, uma super fininha, magrinha. Por quê? Porque eu tenho que dar esse exemplo. Independente do que eu preciso, da minha necessidade, da minha saúde, que eu estou passando, que ela não sabe. Mas o que foi visível aos olhos dela era o que ela queria. E é o que muitas vezes o que o povo quer é ver no Instagram uma pregadora que seja uma influenciadora. Boas vestimentas, magrinhas, mostra o que come, mostra o que tem, mostra onde está, porque ela vai influenciar não pelo poder de Deus, mas por quem ela é. E não é isso que Deus quer, não é isso que Paulo está falando. Não é, Sami, a tua eloquência, não é o que tu veste, não é o teu corpo. É o poder de Deus que está em ti. É o que tu carrega. É o evangelho da cura, da salvação, da libertação. É isso que tu transborda. É esse poder que tu carrega. Então Paulo está falando isso para a igreja de Coríntios. Se vocês forem ver hoje, muita igreja do Senhor está assim. Ela não está olhando o poder, ela está olhando o vaso. Ela não está atrás da palavra, ela está atrás do pregador. E nós, como igreja do Senhor, nós não podemos deixar isso no nosso interior, corromper o nosso ser, a nossa mente. Ah, se o fulano não estiver, eu não vou estar. Ah, mas lá, se for a pastora Sâmia pregando, eu não vou. Se fosse a Thalita, eu estava. Muitas vezes acontece isso. Traz um pregador famoso para uma igreja, a igreja superlota. Porque as pessoas estão querendo um vaso, não estão querendo o poder de Deus. E nós, como igreja, nós temos que ouvir o que Paulo está dizendo. Olha, Coríntios, preste atenção. Eu não sou de Paulo, eu não sou de Apolo, eu não sou de Pedro. Eu carrego a essência do Evangelho. Eu tenho o poder de Deus que foi entregue a mim. Então nós, como igreja, nós temos que reconhecer que qualquer um de nós podemos carregar esse poder. Nós apenas temos que nos colocar, Senhor, eis-me aqui. Sabe quando bota a força em ti? Bota a força no poder de Deus e se coloca Glória na presença. Busca o Senhor, que Ele vai transformar na tua vida. E eu perguntei, Senhor, então qual é o segredo? Senhor, então o que é que acontece? E Deus me disse, é um coração quebrantado. É o desejo de entrar na minha presença. É o tempo de me buscar. É o tempo de orar, de ler a Bíblia. É buscar a presença. Essa é a diferença. Não é porque eu sou melhor ou maior, não. Mas é quando eu busco o Senhor, é quando o meu coração está envolvido. É quando eu carrego Ele em primeiro lugar na minha vida. É o quanto eu me dedico para Ele. É o quanto eu entrego tudo a Ele sobre mim. Essa é a diferença. Então Paulo, ele se gloriava nisso, nessas fraquezas. E ele dizia, olha, o povo de Corinto procurava os melhores dons. Eles procuravam quem eram os melhores. Quem é o melhor dom? Quem é que carrega o que é o melhor? Quem é que vai aparecer? Quem vai se sobressair? E não é assim. Quantos cristãos estão sentados porque não valorizam o que carrega? Sabe, eu vim falar essa pregação simples. Porque essa pregação simples é o que o povo de Deus precisa. É ouvir que você carrega. É ouvir que você pode. É ouvir que você também, o Senhor pode te usar e pode fazer grandes coisas através da tua vida. Então não permanece sentado. Não te diminui. Não te valoriza. Porque o Espírito Santo de Deus habita em ti. Aleluia. Tu pode ser um vaso de barro. Tu pode se achar simples. Tu pode se achar pequeno. Mas o Espírito Santo de Deus está em ti. Então você carrega um poder. Sabe para quê? Para que a excelência seja de Deus e não tua. Para que esse poder, essa glória seja do Senhor e não tua. Então, meu amado, se levanta como aquele que quer sim
Viva a excelência do poder de Deus. Existem alguns tipos de vaso. Sabe aquele vaso que diz assim: eu estou aqui, tira a tampa, me usa, Senhor. Esse daqui consegue compreender que o poder de Deus, o foco está no poder de Deus. Então, quando eu me coloco aqui na frente, o meu foco está no Espírito Santo. Eu já orei, eu já busquei, eu já entreguei, eu já disse: Senhor, eis-me aqui. O foco não está em mim. Não sou eu, é o poder do Senhor. Então, existe esse tipo de vaso que reconhece que é de barro, que reconhece que a excelência do poder está em Deus e não em mim. Mas existe também aquele vaso que ele é telespectador, que ele senta, ouve e vai embora, que ele ainda não entendeu que o foco é Deus. Ele pensa que o foco é Ele. Ele pensa que o poder está nele. Ele pensa que é Ele quem vai fazer. Então ele se acha fraco: eu não sei falar, eu sou tímido, eu sou medroso, eu não vou. Mas não é assim. O poder não é teu, não é tu quem faz, entende? É o Espírito Santo de Deus quem faz através de ti. Então se coloca na presença, vive essa excelência do poder. Viva a excelência do poder. Jesus disse: coisas grandes, maiores nós faríamos, porque ele entendeu que o Espírito Santo viria sobre nós. Ele sabia que esse Espírito Santo que capacita, que dá dons para nós, que o Espírito Santo ele derrama sobre nós. Então ele entendeu, por isso ele disse que coisas maiores nós faríamos. Então nós precisamos entender isso e colocar esse poder nele. Outro tipo de vaso são os que fogem. Tem tanto vaso que foge. Verdade. Se eu for perguntar aqui quantos já fugiram, até eu já fugi. Tem vaso que foge. Por quê? Porque coloca o poder no eu. Coloca o poder no si, na sua vontade. E se engana. O foco não é você, não é a tua vontade. Você tem que negar a si mesmo. Se o Senhor derramou sobre ti um dom de evangelismo, vai, levanta, evangeliza, ganha alma para o Senhor, porque ali tu vai conhecer o poder de Deus. Nós temos como igreja que conhecer o poder de Deus, viver o poder de Deus. Então esse irmãozinho aqui que foge, esse vasozinho que foge, tem que mudar a mente, tem que mudar o foco. O foco não sou eu, é o poder de Deus, é o Espírito Santo de Deus que habita em você. Aleluia. Tem outro tipo de vaso, os juízes dos vasos. Tem o vaso juiz, o que julga, como essa irmãzinha que me julgou pela aparência. Então tem um juiz que critica, que é cego, que é surdo. O foco está na inveja, o foco está distorcido. Então, meus irmãos, nós temos que ser vaso que carrega o poder de Deus. Nós não temos que ser vaso telespectador, vaso que julga, vaso que foge. Atente agora para você. Perceba o que Deus tem derramado sobre você. Ah, pastora, eu não sei os dons que Deus tem me dado. Sabe, a primeira coisa quando eu me converti foi que eu procurei. Por quê? Porque eu sabia que o dom era do Espírito que estava em mim. Então, se Deus me deu um dom do Espírito que está em mim, Ele quer que eu conheça Ele através desse dom que Ele vai usar na minha vida. Então, a partir do momento quando eu uso o dom que é do Espírito, eu vejo o poder de Deus agindo através de mim. Então, toda vez que eu estou aqui, eu digo assim: Senhor, me usa. Não deixa eu falar por mim mesma. Senhor, que a tua palavra seja uma flecha afiada no coração. Senhor, que o teu Espírito fale através de mim. Eu entendo que não sou eu. Eu digo: Senhor, se a tua presença não estiver, eu não quero estar. Senhor, mas eu quero estar para eu conhecer o teu poder, a tua maravilhosa graça, a tua boa mão transformadora.
Não é isso, pastora, que a gente quer ver? É o Senhor agindo através de nós. Porque quando a gente vê que Deus nos usou, nós ficamos felizes. Porque nós vemos o poder de Deus. Quando alguém se levanta e aceita Jesus através de uma pregação que você ministrou, você vê que o Espírito Santo convenceu o homem do pecado e do juízo. Não foi porque você falou bem, mas o Espírito Santo se manifestou e transformou vidas naquele lugar. Sabe, minha amada, não é você que vai ministrar sobre um vídeo, sobre uma vida. É o Espírito Santo de Deus. Então é muito importante nós andarmos na direção certa. É muito importante nós andarmos na dependência. Mas é muito importante eu dizer, Senhor, eis-me aqui. Sabe, não nada quando está consertando um ventilador na casa de um descrente, ele está ali louvando e está dizendo, Senhor, não sou eu, é tu. Mas eu vou propagar o poder do Senhor aqui. Eu vou liberar palavras de bênção nessa casa. Eu vou derramar as boas novas aqui. Porque o que eu carrego é esse poder transformador. Então o crente, a igreja do Senhor tem que entender. Nós carregamos esse poder. E nós somos vasos de barro. Não é de ouro, não é de porcelana, não é de diamante. Louvado seja Deus que seja de barro. Aleluia. Porque o de barro ele quebra e ele faz de novo. Porque o de barro está nas mãos do oleiro. Porque o de barro está entregue ali ao Senhor para fazer e refazer e quebrar quantas vezes ele quiser. Para dizer assim, olha, Sam, eu estou estendendo um pouquinho o vaso, Sam. Eu estou estendendo mais um pouquinho, porque eu quero derramar mais. Entendeu? Então o Senhor ele vai dizer assim, eu já derramei poder sobre a tua vida, mas eu vou alargar para derramar mais, para transbordar. Por quê? Porque tu glorifica o meu nome. Porque tu exalta o meu nome. Porque tu entende que o poder é meu, a honra é minha, a glória é minha, a mudança sou eu quem faço. Entenda isso. Entenda isso e se coloque na presença. Se entregue ao Senhor. Busque os dons. Busque o que Ele tem derramado nas tuas mãos. O que eu achei interessante é que aqui um vaso, ele carrega arroz, um vaso feijão, um vaso azeite, um vaso carrega óleo. Por quê? Porque os dons, eles são diferentes. Os dons são diferentes. E eu comecei a pensar aqui, Senhor, então eu quero a totalidade. Eu quero a totalidade da excelência do poder. Minha filha, para tu viver a totalidade da excelência do poder, tu tem que viver em comunhão com o irmão. Tu tem que valorizar o que o irmão tem. Tu tem que ver o que ele carrega. Tu tem que sim estimular o irmão. É por isso que eu estou aqui estimulando você. Davi, ele disse assim, ó, como é precioso no Salmo 133, que os irmãos vivam em comunhão. Ó, como é bom e agradável. Ó, como é bom, é como se fosse o azeite que desce pela barba de Arão. Um azeite ímpar, um azeite único. Um azeite que ninguém faz mais. De especiarias ricas. É como esse azeite. E Davi termina falando assim, e lá eu manifestarei o meu poder. E lá eu manifestarei o meu poder. Quando os irmãos vivem em comunhão. Então nós devemos valorizar o dom que está no irmão. Para que a gente possa vivenciar a totalidade do poder de Deus. Então se o meu marido ele tem o dom de ensinar, eu tenho que valorizar que ele vai me ensinar. Se a minha irmã tem o dom de orar, de interceder, eu tenho que valorizar. Nós temos que valorizar os irmãos. Sabe, nós que estamos aqui, a gente ouve tanta coisa. Eu acredito que talvez você também já ouviu. Eu já ouvi a irmã dizer, não, irmã, não preciso de estudo que você dá, não. Eu não preciso de livro que você vai ministrar, não. Eu não preciso não, minha irmã, porque eu já estou em casa, eu já estou orando, eu já estou ministrando, sendo ministrada. Eu não preciso estar em reunião de oração, não, irmã, porque eu já oro na minha casa. A gente já ouve isso. E isso está errado. Nós temos que valorizar.
pastora Cecília me valorizar, porque a gente carrega o poder de Deus, e a totalidade do poder de Deus é manifestada em nós, o povo em comunhão, o povo de Deus em comunhão. Como a pastora aqui pregou, é o braço, é o olho, é a mão. Nós precisamos uns dos outros. A totalidade do poder de Deus não está em mim. A totalidade, a plenitude não está só em mim. Eu preciso da irmã. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros. Sabe, o dom de pregar não é mais valioso do que o dom de servir. Nenhum dom. A palavra de Deus fala que o melhor dom e maior é o de amor. E o do amor tem que estar em todos nós. Todos nós precisamos ter o dom de amar. Então esse é o dom que nós devemos procurar. Então, meus irmãos, é isso. Nós devemos procurar conhecer a totalidade do poder de Deus. E nós precisamos reconhecer que nós carregamos esse poder em nós. Então não deixe o diabo dizer que você não tem valor. Não deixe o diabo dizer que você não consegue. Não deixe você mesma dizer para você que você não é ninguém, que você não vai fazer, que você não vai conseguir, que você não tem dom nenhum, a não ser que você não tenha o Espírito Santo de Deus. Porque quem carrega o Espírito Santo de Deus tem sim, tem tesouro precioso, tem o poder de Deus que é transbordante, e nós devemos como igreja buscar. E eu peço que agora você ore sim, que você levante, pegue na mão do seu irmão, ore pelo seu irmão, declare bênção na vida dele, para ela, e diga assim: você tem sim, meu irmão. Você é precioso para o Senhor. Você carrega o poder extraordinário que é o poder de Deus sobre a tua vida. Você tem sim, meu irmão. Deus tem sim, minha amada, um plano para a tua vida. Deus quer te usar sim, minha irmã. Aonde você estiver, não te diminui.